questão da língua. Da língua? Das A língua é línguas. partilhada. A escrita pode não ser. Só alguns é que sabiam escrever. Mas a língua era partilhada por toda a gente. Essa é democrática. Havia várias línguas, claro, não é? A questão da língua. Pois. Claro. Haveria- Depois o problema, evidentemente, do tribalismo, das línguas tribais e do entendimento entre tribos. Por exemplo, e não é só ao nível da língua que se nota isso. Isso é um processo complicado que leva milénios. E que às vezes nunca está acabado. Por exemplo, ao nível da civilização egípcia, o problema não se punha só ao nível da língua, ou das línguas locais, não é? Que eram estes dialetos locais, punha-se até ao próprio nível da religião. Não é? Quer dizer, as várias regiões tribais que compunham o Egito, é preciso ver que o Egito tem 1000 km de extensão, mas uma área de alguns quilómetros apenas, em função do eixo que é o Nilo, visto que quem foi ao Egito conhece isso, não é? Tem ou quem viu uma imagem, todos nós vimos, tem uma linha de água, que é o Nilo, tem de um lado e do outro jardins, oásis, é um oásis, e depois é completamente desértico. Portanto, o contraste de cor é deste tipo. Há 3 cores ali. É o azul das águas, não é? É o verde dos palmares e das plantas, acompanhado da terra escura, extremamente humosa, onde elas se desenvolvem, e depois a seguir é o amarelo da terra absolutamente infértil, o deserto, não é? De onde pode vir todo o mal. Portanto, o Nilo é um dom, como os egípcios diziam, ou como o Heródoto disse dos egípcios e do Egito, o Egito é um dom do Nilo, não poderia ter existido sem o Nilo. Mas o Nilo só não servia para nada. É preciso o Nilo controlado por um sistema muito importante de canalizações de água, porque vinham as cheias, destruíam todos os canais e destruíam todas as balizas das propriedades. Não é que era necessário repor tudo depois da água baixar. Mas era quando a água estava alta que o lago enorme que se formava permitia o transporte em jangadas de pedras enormes com que eles faziam aqueles monumentos, incluindo as pirâmides. Porque no Egito, como sabemos, existem 2 zonas. Existe a zona para leste do rio Nilo, que era o nascente, não é? De onde o sol vinha, e que é a zona dos vivos, onde estão as cidades, onde estavam as cidades. E para poente, não é? Para ocidente do rio Nilo, não é? Existe as zonas dos mortos. E essas cidades dos mortos eram habitadas por inúmeros vivos. Sacerdotes, ajudantes, que naqueles complexos cerimoniais, não é? A pirâmide não estava isolada de maneira nenhuma. Eram milhares e milhares de pessoas que se atarefavam em torno daquele serviço constante. Não é? Portanto, qualquer coisa que a nós nestas civilizações, aliás, há muita coisa que a nós nos estranha, não é? Não tem nada a ver com a nossa mentalidade. Portanto, também o aumento de dimensão enorme das cidades, não é? Por exemplo, o caso do Uruk, na Suméria, que até é mais antigo, está ali uma imagem que eu tirei, que é lá 3000 a.C., eu pus, mas é anterior, quer dizer, já no 4º milénio, portanto, anterior a Cristo, Uruk era uma cidade que tinha vários milhares de habitantes, não é? Era uma cidade enorme. Na Suméria, quer dizer, na zona do sul da Mesopotâmia, onde se deu aquelas batalhas tremendas quando os iraquianos atacaram o Kuwait, não é? Portanto, no sul mesmo, na confluência da Mesopotâmia com o Golfo Pérsico, não é? Portanto, com o Golfo Pérsico, com o Golfo Pérsico, com o Golfo. Portanto, foi ali mesmo. É ali que apareceram estas cidades. E estas cidades-estado, como Uruk, como Ur, como Lagash, agora podia começar aqui a fazer uma lista, à medida que a minha memória me permitisse, de imensas cidades-estado. São cidades-estado que lutavam permanentemente umas com as outras. Estas cidades são maiores do que as simples aldeias, ou lugarejos, ou acampamentos, ou coisas da pré-história, e têm níveis de organização muito superiores, como é natural. Não é? Têm ruas, têm arruamentos, têm toda uma urbanização, têm os monumentos importantes que estabelecem sempre a cidade, em geral, é sempre uma realidade que está balizada por determinados símbolos centrais. O cúmulo disso é a cidade romana, não é? Em que nós temos o Cardo, quer dizer, uma das ruas principais, o Cardo, temos outra que o cruza, que é o Decumanus, e depois ao centro está o Fórum, ou seja, aquilo que corresponde ao nosso Rocio, ou à praça principal do encontro e da convivialidade das pessoas, não é? E onde estão os templos, onde está o templo principal aos deuses, onde estão as termas comuns, porque os ricos tinham termas também em casa, como é evidente, mas
onde estão as termas comuns e onde estão, portanto, um certo número de serviços que permitem a convivialidade das pessoas. Ora, isso é aquilo que define a cidade. Para nós, por exemplo, é muito estranho, quando vamos aos Estados Unidos, as cidades da costa leste dos Estados Unidos, eu lá fui 2 vezes, sempre, pouco tempo, e em trabalho, quer dizer, em congressos, mas as cidades do leste dos Estados Unidos, quer dizer, perto do Atlântico, da zona voltada ao Atlântico, são cidades clássicas. Washington foi feita por um francês, não é? É uma cidade, digamos, programada por o espírito racional das luzes. Enquanto que, na zona ocidental dos Estados Unidos, nós chegamos a uma cidade e onde é que está o centro? Onde é que é a Câmara Municipal? Onde é que está aqui, por exemplo, a igreja, ou o museu, ou outra coisa qualquer? E não temos pontos de referência, porque aquilo é uma coisa que nunca mais acaba. Avenidas, não é? Onde a pessoa anda, quilómetros até encontrar o malvado do hotel onde há de ficar e nunca mais um táxi lá para. Quer dizer, porque não têm essa noção de centralidade que as nossas cidades têm. Aliás, existe uma espacialidade americana que é diferente da nossa. Claro, Manhattan, Nova Iorque, está ali situada numa ilha, tudo encavalitado, umas coisas em cima das outras. Tem pouco espaço, mas por isso é que também desenvolver aquele sistema dos arranha-céus que meio evolve, óbvio. Mas na América, já desde as primeiras civilizações mesoamericanas, não é? Que existe uma espacialidade muito diferente. Quer dizer, espaços imensos. Eu não vi, não conheço, apenas li muita coisa sobre isso. Por exemplo, desde a civilização olmeca, que nós temos isso. Espaços imensos, por exemplo, campos de jogo, que normalmente se chama jogo de futebol. Não tem nada a ver com o nosso futebol. Eram campos religiosos, não é? de afrontamento de 2 grupos que se reuniam ali, que jogavam com uma bola de borracha extremamente pesada, não é? Que devia ser terrível de dar um chute naquilo, ou de conseguir tirar aquilo, e fazer passar essa bola por um aro, por um círculo de pedra que estava inscrito na parede. Não é? Portanto, tínhamos uma parede, tínhamos um círculo, e a pedra, a bola de borracha tinha que passar por ali, e isso tinha implicações rituais religiosas. Porque quase todas as ações humanas têm uma origem, de facto, religiosa. Não é? Foram-se depois tornando laicas. Nas sociedades complexas, por oposição às pré-históricas e primitivas, não é? Nós temos, então, o aparecimento nestes 6 grandes ciclos iniciais, operísticos. Mesopotâmia, Próximo Oriente, não é? Egito, Vale do Rio Indo, Vale do Rio Amarelo, Mesoamérica, que é o nome próprio para designar o atual México e outros países contíguos, e nos Andes, no Peru e zonas contíguas. Curiosamente, se repararem, a civilização aqui na norte do Antigo Mundo não surgiu no Mediterrâneo, surgiu nas periferias mediterrânicas. A Mesopotâmia fica um pouco afastada do Mediterrâneo. E os primeiros grandes chefes militares sumérios e depois acádios, porque há toda uma sequência, os sumérios são conquistados pelos acádios, os acádios e os sumérios que restavam são conquistados pelos babilónicos, que já aparecem na Bíblia, e depois todos eles pelos assírios, que esses não eram para brincadeiras, eram mesmo fortemente militarizados, um Estado fortemente militarizado. E curiosamente, uma das coisas que se diz nos documentos constantemente é a seguinte: já dos primeiros soberanos destas cidades-estado sumérias, Uruk, ou Ur, ou Lagash, ou outras, que agora vêm Uma, e várias outras. Eles tinham, inclusive, uma cidade que era uma espécie de Fátima, ou de local religioso, onde eles de vez em quando faziam uma paragem das guerras e se juntavam ali. Mas, de qualquer maneira, os chefes guerreiros diziam: conquistei isto e mais aquilo, porque eles faziam umas estelas onde faziam um autoelogio. Não é? Andavam um escrito a fazer aquilo. E então faziam um autoelogio. Eu, senhor de Lagash, e de Ur, e de Iu, não sei mais quê, fui até não sei onde, conquistei não sei quanto, e lavei as minhas armas no grande mar. Lavar as armas no grande mar era chegar ao Mediterrâneo. Atravessando o quê? O deserto da Síria. Não é? Atravessando aquele deserto que também, em parte, vemos no filme de Lawrence da Arábia, não é? Quando ele atravessa aquele deserto. Uma coisa de morrer. Portanto, este símbolo, não é, que existe, de que eles estavam longe do Mediterrâneo. Só a civilização passa das margens do Mediterrâneo para o Mediterrâneo, não é,
a partir de determinado momento, quando nasce a civilização que irá dar origem à futura Grécia, não é? Quer dizer, a civilização minoica, de Creta, e depois as civilizações, e também as civilizações do continente, não é? Micénica, etc. E é muito interessante, não é? Este caso, por exemplo, o Egito viveu sempre num problema difícil, porque como era um país muito longo, não é? 1000 km de extensão, o faraó se encontrava numa cidade mais perto do Alto Egito, que é a zona sul, quer dizer, era atacado pelas potências rivais da Ásia, não é? E que não eram poucas, ou até depois pelos chamados povos do mar que vinham do Mediterrâneo. Se eventualmente ele vinha para junto do Mediterrâneo, não é? E daí, por exemplo, uma cidade de céu como Alexandria, que tinha uma biblioteca famosa, não é? Uma cidade de cultura, etc. Se ele vinha para junto do Mediterrâneo, quer dizer, era atacado pelas traseiras pelos africanos. Portanto, o Egito é uma civilização africana, porque se situa em África, mas também próximo oriental, que tem muita relação com orientais, e naqueles frescos, ou naqueles baixos relevos que a gente vê nos túmulos, à entrada dos túmulos, por exemplo, do próprio grande templo do Ramsés II, do Abu Simbel, nós vemos aqueles frisos enormes em que estão bem distintos o que são os egípcios, o que são os asiáticos, têm uma barbicha, e o que têm os africanos, que têm o cabelo todo encaracolado. Vemos isso de uma maneira muito engraçada. Eles viviam ali no meio daquela tensão. Isto são formas de escrita, não é? São os sítios onde apareceram a escrita. Quer dizer, a escrita aparece sob a forma cuneiforme aqui na Mesopotâmia, e havia autênticas bibliotecas. Aliás, uma das coisas que sempre um soberano que atacava outra cidade ou que conquistava outro Estado fazia era roubar a estátua do Deus. Roubando a estátua do Deus era roubar o símbolo. Reparem que hoje ainda continuamos com a mesma coisa, não é? Nós vemos estes hooligans, estes grupos de futebol, etc. Porquê é que eles têm necessidade daquilo? Não é? As bandeiras, as cores, aquelas claques, aqueles símbolos todos. Porquê é que eles têm necessidade disso? Isso vem isso é uma reminiscência primitiva, não é? Que é a necessidade que as pessoas têm de se sentir em grupo em torno de certos símbolos. Os partidos é a mesma coisa. As pessoas têm necessidade de se reunir em torno de símbolos. Não é? E numa sociedade laica, como não tem mais nada, reúnem-se em torno de uma coisa que é um vazio absoluto, que é uma cor, que é um nome. Ora bem, aqui nós temos de facto uma escrita cuneiforme, na Mesopotâmia, temos formas de escrita muito antigas, caracteres muito antigos no Vale do Rio Amarelo na China, ligado a inscrições, inclusive divinatórias, que estão feitas em cima de ossos de bovídeo. É muito interessante porque eles aqueciam esses ossos de bovídeo e, em função da maneira como eles estalavam, o oráculo dava uma solução para uma coisa qualquer, que era interrogar. E isso era escrito em cima do próprio osso, por exemplo. Também temos no Vale do Indo uma forma de escrita, só que é uma escrita que está representada em muito poucos exemplares e que nós não conseguimos ainda decifrar. Temos no Egito, evidentemente, os hieróglifos, que hieros quer dizer sagrado, portanto é uma escrita sagrada, não é? E glifos é sinais. Portanto, são sinais sagrados que tanto estavam apostos como já referi, em papiros, em pequenos documentos, enrolados e muitos deles secretos, guardados nos templos ou guardados nos palácios, como também eram públicos para exprimir, não é? Publicamente, qualquer coisa que as pessoas não sabiam ler, mas pelo menos viam as grandes figuras do faraó, não é? E do faraó potente, não é? Potente em todos os sentidos. Uma das coisas que surpreende é ver, por exemplo, uma figura do faraó com o pé dizer aquilo em ereção, não é? É um pouco estranho, não é? Mas punham assim, que é faraó, quer dizer, pleno de potência. O faraó é o sol, é o próprio elemento da vida, o símbolo que concede vida à Terra. E que todos os dias passa por baixo da Terra, e isso é a noite, para aparecer novamente no horizonte, na manhã seguinte, não é? No nascer do sol. Portanto, o ciclo, a ideia do tempo cíclico constante. No caso da Grécia, ou do que viria mais tarde a ser a Grécia, nós aparecemos muito cedo aqui, quer no continente grego, quer na própria ilha de Creta,
realmente, mas nomeadamente no continente grego, no mar Egeu, nas ilhas Cíclades, na zona da Grécia, aparece-nos, na época dos micénica, aparece-nos o linear A, que é uma forma de escrita que no fundo está ligada à necessidade da contabilidade, quer dizer, o comércio tinha que saber para onde é que iam as coisas, quantas iam, quantas vinham, não é? Isso está ligado até à ideia de símbolo. O símbolo era uma coisa que se partia em duas, não é? E que depois, quando se juntava, sabia-se que aquela pessoa estava a trazer a outra parte de um contrato, porque as duas coisas juntavam-se. Daí a palavra singular. E o linear B, tanto o linear A como o linear B estão decifrados. Nós sabemos o que é que eles lá escreviam. Escreviam listas de bens e escreviam também, depois, evidentemente, anais, começaram a aparecer anais que descreviam a vida de certos personagens importantes. Já na zona do Novo Mundo, na zona dos maias, existiam os tais códices, que estão aqui complexos, extremamente complexos, mas cuja escrita aparecia não só nesses códices, como aparecia também em estelas. Eles erigiam estelas muito frequentemente, comemorativas de várias coisas. Estelas essas onde aparece uma escrita muitas vezes que usava umas figurações de caras, enfim, que a nós nos são um pouco estranhas, não é? E outros sinais, como se vê aqui, os livros maias, não é? Que os especialistas sabem hoje em dia perfeitamente decifrar. Aliás, os maias foi uma civilização que também dava interessante falar sobre isso, porque é uma civilização muito curiosa, porque não só parte dos bens viviam numa zona extremamente úmida e em que a floresta invadiu aquilo de tal maneira que durante muito tempo se julgava que os maias nessa zona só tinham templos, porque os arqueólogos chegavam lá e no meio daquele emaranhado incrível de folhas e de lianas e de troncos e de raízes e de diabo que tinha invadido aquilo tudo, eles viam lá edifícios que ainda se mantinham de pé. Então julgavam, estamos aqui perante mais um centro cerimonial maia. Os maias só tinham centros cerimoniais de toda parte. Quando depois, mais tarde, se começou a fazer fotografias de avião ou de satélite, começou-se a despassar a floresta através de radares, de sinais aéreos, e percebeu-se que isto são autênticas cidades enormes, não é? Com sistemas e também com sistemas de transporte de água, não é? A água é essencial, não é? O controle da água, com sistemas de transporte de água, com sistemas de irrigação extremamente complexos. Portanto, estamos aqui perante uma situação, para além do facto de nem todas as sociedades da Mesoamérica viverem em zonas úmidas, nada disso. Os mais antigos indícios que temos até de plantas cultivadas, que são do México, dos altos planaltos do México, muito antigas, como a pera-abacate, e outras, por exemplo, o milho, os mais antigos elementos de milho, que é de uma planta selvagem, de onde aquilo vem, que é uma coisa ridícula, mas uma espiga pequeníssima, não é? Que depois, por transformações progressivas, vai dar a maçaroca de milho, extremamente alimentícia. Ora, nessas zonas do México, são zonas completamente áridas, tão áridas e tão ausentes, de facto, de bactérias, por serem muito áridas, as bactérias lá existem em grande profundidade, em grande número, que se conservam extraordinariamente bem. E depois temos a zona andina, que, como veem, está aqui completamente sem nada, não tem escrita. Como é que foi possível criar uma sociedade, que alguns autores até chamavam sociedade comunista, não tem nada a ver com o comunismo, não é? Mas era organizada de uma maneira estatal tão grande, reparem que o Inca comia peixe fresco todos os dias. Isto é milagroso, porque eles estavam a 8 mil metros de altitude lá no alto. As pessoas que têm problemas de coração não podem subir lá acima, não é? Matos, Vídeos e aquelas localidades conhecidas que vêm sempre nos cartazes turísticos, não podem subir a isso, não é? Pode-lhes dar lá um AVC ou outra coisa qualquer. Ora, quer dizer, o Inca tinha isso, os chefes. Porquê? Porque tinham estafetas que lhes faziam o transporte rapidíssimo do mar até lá. Uma coisa louca. Construíram, tal como os romanos construíram estradas por tudo quanto é lado, não é? Os incas construíram caminhos fantásticos ao longo de montanhas que tinham 8 mil metros de altura máxima e, portanto, uma proeza extraordinária.
O ser humano é um ser incrível, porque se nós nos lembrarmos que realmente estas civilizações, não é, muitas vezes também não duraram muito tempo. Por exemplo, a civilização azteca foi abortada pelos espanhóis, não é? E tiveram a ponto de ser todos assassinados, os espanhóis tiveram sorte. A civilização inca também, quer dizer, estava em desenvolvimento, não é? E foi realmente, de facto, devido a fatores, às vezes ocasionais, contingentes, que conseguiram sobreviver. Portanto, cada área de civilização é depois subdividida em civilizações várias que ou coexistiram ou sucederam no tempo. Por exemplo, na Mesoamérica, os mais antigos são os Olmecas. Os Olmecas são caracterizados por terem umas cabeças gigantes, não é? Se forem a um grande museu, mesmo aqui na Europa, pode ser que nem se encontre alguma, eu não sei, agora não me estou a lembrar, mas no Museu Americano, elas não há muitas, umas dezenas, mas são cabeças que, não digo, enfim, ocupariam uma cabeça dessas, podiam-se pôr aqui talvez umas duas na sala, para a gente passar por meio, são enormes, bem altíssimas. Porquê é que eles faziam essas enormes cabeças com uma cara de bebê, parece um bebê amoado, e como é que essas figuras aparecem depois em toda a cultura, em todas as outras culturas? Quer dizer, assim como a cultura suméria estabeleceu a matriz das culturas mesopotâmicas e a sua influência se estende até aos assírios, no caso da Mesoamérica, a cultura olmeca vai se desenvolver e vai se manifestar, mesmo absorvida pelas posteriores, nas posteriores. Os maias, diga? Chega a Ilha da Páscoa. A Ilha da Páscoa é outro problema. É outro problema. Mas a Ilha da Páscoa fica no Pacífico. Distante desta zona. Sim, mas em termos de arquitetura, não tem, em termos desses símbolos, não tem também alguma semelhança? A Ilha da Páscoa toda ela é um monumento. Mas isso transporta-nos para outra problemática, que é as culturas do Pacífico. Não quer dizer que a ocupação da América, que durante muito tempo se disse que era feita apenas através do Estreito de Bering, quando ele não era estreito, ou seja, quando estava colonizado por gelos, portanto fazia uma ponte, e no Paleolítico Superior, mais ou menos com respeito ao Paleolítico Superior Europeu, há dezenas de milhares de anos, terão passado populações da Ásia para a América, portanto a população americana é essencialmente de origem asiática, mas também não quer dizer que no Circum-Pacífico, fazendo a navegação ao longo do Pacífico e aproveitando correntes e ventos, não tenham aparecido ou não tenham havido contactos com a região americana. Não é? Mas as ilhas do Pacífico, que estavam às vezes dias e dias e dias afastadas umas das outras no mar alto, que é incrível como eles fizeram essa travessia. É incrível como é que os pioneiros da ocupação dessas ilhas faziam essas travessias, devem ter morrido muitos primeiro, e depois, de modo a construir na ilha mais ao oriente, a ilha mais eastern, nós é que chamamos de Ilha da Páscoa, eastern, que construíram nessa ilha uma quantidade de monumentos inconcebível, não é? Até que se extinguiram de algum modo. É outro problema. Agora aqui, nós temos na Mesoamérica os Olmecas, depois os Maias, os Zapotecas, os Aztecas, e um nome muito engraçado, que é os Xiximecas, que era uma palavra que significava, nas línguas locais, bárbaros. Todo o civilizado chama aqueles que não entendem e que estão na periferia da civilização um nome negativo. No caso dos gregos, eles chamavam bárbaros, bárbara, aquele patuá, aquele palavreado que não se percebia, aquele parlapatá, não se percebe nada disto, são bárbaros. Não é? Ali há uma designação que os próprios espanhóis adotaram para classificar certos povos que havia na zona ainda, caçadores-coletores ou agricultores muito primitivos, etc., mas que já os próprios aztecas também usavam e que designavam xiximecas. Estes xiximecas, não tem nada a ver com xixi, claro, estes xiximecas são populações que por vezes eram bastante aguerridas também. Na história, em pormenor, uma coisa é ir à Wikipédia, outra coisa é estudar um bocado isto em pormenor, eles não eram propriamente para brincadeiras. Portanto, esta zona da Mesoamérica é uma zona bastante buliçosa em todas estas culturas, à exceção talvez dos maias, mas qualquer destes zapotecas e os aztecas, eles foram crescendo em belicosidade, não é? Criando estados extremamente
fortes e mortíferos. É conhecido os sacrifícios maias, não é? Quer dizer, um indivíduo que era capturado, não é? Nomeadamente um indivíduo da nobreza de um grupo rival, que era capturado, era conservado em cativeiro, era alimentado, era muitas vezes até fornecidas mulheres, coisas parecidas desse género, as benesses para esse indivíduo, e depois ele era levado ao alto de uma pirâmide. E como sabemos, as pirâmides aztecas, as pirâmides da América Central, não têm nada a ver com as pirâmides egípcias. Nada. As pirâmides egípcias são túmulos. As pirâmides da América Central são templos. E são templos onde se sacrificava a quem? Ao Deus Sol, que era necessário manter, não é? E esses indivíduos eram colocados numa tábua, numa mesa, não é? De pedra, no alto dessas pirâmides, uma coisa, aliás, pouco extensa, que não permitia mais do que uns quantos oficiantes que lhe cortavam o peito com uma faca de obsidiana, que é extremamente cortante, obsidiana, é uma rocha vulcânica extremamente cortante, cortavam-lhe o peito e arrancavam-lhe o coração e colocavam o coração ainda latejante em cima de uma zona de oferendas. E depois o corpo do indivíduo era atirado da pirâmide, normalmente vinha a pó por aquelas escadas abaixo, e muitas vezes havia um banquete ritual de cozer aquele indivíduo, ou cozinhá-lo, ou um guisado, ou coisa parecida, e era comidas partes do corpo desse indivíduo para a religiosidade desse indivíduo se incorporar nas pessoas. Uma espécie de comunhão. O canibalismo não é uma forma de alimentação. O canibalismo é um ritual religioso. No caso da Mesopotâmia, lá temos os sumérios como a matriz desta cultura, desta civilização, que depois sucede os acábios, que foram buscar os sumérios muitas das suas descobertas. Por exemplo, o nosso Noé, a nossa narrativa bíblica do Noé, é uma narrativa suméria. Muitos dos heróis sumérios, o Gilgamesh, por exemplo, a epopeia do Gilgamesh, que até é um livro muito traduzido em português e muito divulgado para aí, já quando eu era estudante do Liceu que li. Essa narrativa do Gilgamesh era suméria, não é? Podia ter outro nome diferente, porque eu tinha só que o nome Gilgamesh é já babilónico, provavelmente, não tinha certeza agora absoluta. E depois foi sempre retomado ao longo do tempo. E certas dessas tradições do Próximo Oriente, dos sumérios, dos acádios, dos babilónios, dos assírios, dos persas, acabam por passar para a civilização grega, que faz a aglutinação disso, nomeadamente com o helenismo, não é? Mas passam para a civilização grega. E depois, no caso da civilização ligeia, temos também os minoicos, não é? Creta, os micénios, no continente grego, e nas ilhas Cícladas, os ciclários, que tinham muito que ver com quer os minoicos, quer os micénicos. Por exemplo, tive a sorte de ver na ilha de Santorini uma cidade da Idade do Bronze, pode-se dizer já uma cidade, tinha ruas, até no meio das ruas, que foi soterrada por uma erupção brutal. Aliás, aquilo foi de tal maneira que a própria ilha vulcânica, portanto, o que aconteceu foi não bem uma erupção vulcânica de um vulcão limitado, mas sim um estouro da própria ilha em si. Parece que os habitantes teriam fugido primeiro, porque não se encontrou nenhum esqueleto ou resto, ao contrário de Pompeia. Mas é chamada a Pompeia do Egeu. Só que enquanto Pompeia era romana, esta era muito anterior, não é? Esta é de 1500 a.C., quer dizer, vários séculos anterior. E este sítio de Santorini, Akrotiri, propriamente dita, esta localidade de Akrotiri, era muito interessante porque as características da arte, as pinturas a fresco maravilhosas que enchiam as casas ricas da localidade, muito semelhantes, aliás, às casas atuais, não é? Que se encastoam por toda a ilha, que é toda a subir. Essas casas e essas pinturas eram lindíssimas e representavam uma joie de vivre, uma alegria de viver, umas cores claras, como também apareciam em Creta, no Palácio do Domingos, não é? Na civilização minoica. Quer dizer... O clima também que eles tinham. Sim, e a paisagem e tudo isso. Tudo isso e também qualquer coisa que tenha a ver com a disposição daquela cultura, que é sempre uma coisa subjetiva. Subjetivada daquela maneira. Bom, isto eu já disse há bocadinho, portanto, escuso de estar a insistir. Eu estou a olhar para as horas, já ultrapassámos. Já ultrapassámos. E eu ia agora falar de um conjunto de teorias explicativas da origem do Estado. A Revolução Urbana do Gordon Childe e como é que ele explicava
o aparecimento do Estado, porque de facto é das coisas mais estranhas que tenha aparecido este sistema complexo da sociedade. De certo modo, era muito mais natural sermos caçadores-recoletores. Como? Que data foi? Data? Sim, o aparecimento desse senhor. O Gordon Chad. O Gordon Chad é a primeira metade do século XX. Data de nascimento exata, basta ir à internet, à Wikipédia, encontra-se logo. Mas ele morreu precocemente, quer dizer, já era idoso, porque ele foi para a Inglaterra, ele era australiano, foi para a Inglaterra estudar, como muitos australianos com dinheiro fazem. Foi professor lá em Edimburgo, na Escócia, depois veio para Londres, foi extremamente influente, aparecia muito também na televisão, onde havia programas muito bons de divulgação da arqueologia, porque os ingleses chamavam bastante importância à arqueologia, não é? Antes desta sociedade do espetáculo, onde hoje em dia é tudo feito assim de uma forma um pouco mais ligeira, mas antes havia programas que, embora sendo ligeiros, eram muito interessantes. Havia um programa na televisão inglesa chamado Animal, Vegetal ou Mineral, e em que viam muitas vezes arqueólogos muito interessantes na altura a falar. Já tenho assistido, tive a oportunidade uma vez de assistir a alguns desses programas. E o Gordon Chad era um dos que vinha até à televisão falar, não é? Era um professor mundialmente conhecido, quando era estudante de liceu. Houve um professor que me indicou estes livros do Gordon Chad. Para além do Gordon Chad, ia depois falar de uma hipótese que é a do célebre Wittfogel, que é a chamada hipótese hidráulica, em que o Wittfogel considerava que era em zonas áridas quem possuísse a capacidade de controlar um recurso crítico, mas ao mesmo tempo fundamental, elas passavam de serem regiões áridas, secas e inúteis a regiões altamente férteis. Portanto, digamos, faziam a diferença em 180 graus, digamos assim. É a tese do Wittfogel. Depois, outros que se basearam na questão da necessidade do comércio, como este americano, não é? Depois, este outro americano que vem com a ideia da guerra, da conflitualidade, porque, evidentemente, todo o sítio onde havia ameaça, as pessoas tinham que se defender. Ora, se havia um determinado tipo de indivíduos que conseguiam dominar uma determinada região, produzir mais, aumentar demograficamente, ter mais população, naturalmente, eu estou mesmo a acabar, naturalmente, estes indivíduos iam ameaçar os que estavam próximos. E iam levar por contágio a que esse mesmo sistema estatal se projetasse noutras zonas limítrofes. Ele dá o exemplo, por exemplo, do Peru, que é muito interessante, esse exemplo não temos tempo. Depois eu tinha aqui um vídeo que não lhes posso mostrar, que é um vídeo moderno sobre, muito curto, por 3 minutos, mas não vou mostrar, sobre como é que hoje os sociólogos, desde o Hobbes e a filosofia política, explica a origem e os tipos de Estado que existem. Aqui é um livro que eu usava, que eu li exaustivamente, traduzi e usava para os meus estudantes, A Origem da Civilização, The Rise of Civilization. Tem uma quantidade enorme de gráficos, é muitíssimo bom. E ia-lhes falar um pouco sobre uma conclusão e o facto de, durante uma certa altura, ter preponderado as explicações monocausais, ou era a água, ou era a irrigação, ou era a guerra, ou era as hierarquias, ou era isto, ou era aquilo, uma causa principal que era desencadeava as seguintes para o aparecimento do sistema do Estado. E depois começou-se a ir para uma causalidade sistémica, ou seja, mais complexa e retroativa, em que uma série de fatores interagem uns com os outros. E é um pouco o que está aqui expresso nesta evolução deste gráfico, em que tudo interage em rede, tal como nós hoje funcionamos todos em rede. Mas, mesmo esta explicação é discutível, porque Marx disse-nos, explicou-nos coisas sobre a origem da diferenciação social e a origem e a matriz económica das diferenças sociais, que aqui estes autores americanos, etc., muitas vezes não consideram e que fazem com isso uma visão mais simplista. Mas, pelo menos, eu creio que poderei ter expresso minimamente a complexidade